Aleluia. Diga, Deus é bom. Estamos muito felizes, irmãos, com o aniversário da nossa igreja, né? Comemoramos 9 anos, dia 5, né? Sexta-feira. E esse mês de agosto, né? Um mês muito especial para nós. Deus nos presenteou, né? Com essa conferência. Eu sei que a vida do pastor Ebe aqui, com a pastora Andréa, com a caravana que virão. São 3 carros. Vai ser um tempo muito precioso. Quero te animar a conseguir uma folga ou colocar alguém no seu lugar, né? Na terça-feira pela manhã. Vai ser uma palavra bem maravilhosa para pastores e líderes. Então, você que ainda não é pastor e ainda não é líder, pode participar desse momento histórico na nossa cidade, né? E eu sei que foi um presente do Senhor para nós. Nós estamos em jejum. Quem está jejuando aqui, levante a mão. Que bênção, irmão, você está em jejum. Você que não está em jejum, você ainda pode ter esse privilégio de começar a jejuar amanhã. Nós estamos em 13 dias, somente 13 dias de jejum, de gratidão, irmãos. Imagine só, Deus se agrada muito do jejum, viu? O jejum tem um poder espiritual. Imagine um jejum de gratidão. Geralmente a gente jejum para pedir uma coisa, né? Uma libertação. E Deus é tão generoso que Ele nos atende. Sempre que a gente está pedindo a Ele, Ele faz. Imagine só você jejuando um jejum de gratidão. Lógico que Deus vai se agradar tanto, né? Se sacrificando o que você gosta, abrindo mão, porque você só quer agradar o coração do Senhor. Amém, queridos? Então, se você está precisando de um avivamento espiritual, faz esse jejum de gratidão, se aproxima do Senhor essa semana. Nós vamos estar até o sábado jejuando. Domingo estaremos os 3 cultos aqui com o pastor Canté. E eu sei que Deus tem algo maravilhoso para nós. Quem crê nisso, que Deus tem algo do céu para nossas vidas? Olha, irmãos, se prepara. Se você estiver preparado, Deus vai te dar. Amém? Olha, eu não quero jamais e nem gostaria que você nunca seja como o povo de Israel. Você sabe, no Velho Testamento, toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, ele se referia à vinda de Jesus. Todo, desde Gênesis. Falava sobre a chegada de Jesus. E os anos foram passando, os séculos foram passando, e chegou o tempo. Chegou o dia, chegou a hora. Jesus nasceu, cresceu, quando tinha 30 anos, ele começou então a aparecer para o mundo, naquela época. Mas sabe o que aconteceu com Israel? Israel se acomodou numa vida de religiosidade e não tinha mais aquela paixão e perdeu o tempo da visitação. Não prestou atenção no tempo de Deus. Fala para o seu irmão, preste atenção no tempo de Deus. Irmãos, preste atenção, Deus tem um tempo para tudo. E eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito especial no mundo espiritual na nossa cidade. Quem tem isso? Olha, irmãos. Muitos homens de Deus, missionários americanos, passaram por Garanhuns profetizando um poderoso avivamento. E eu creio que o Espírito Santo, né, chegou a hora de Deus liberar algo do céu para Garanhuns. Quem crê nisso? Então, se você crê, se prepara. Se prepara, se consagrando, lendo muita Bíblia, orando, jejuando. E agora é a hora de você, né, nesses 12 dias, nesses 13 dias, estar se consagrando, jejuando. Porque eu creio, não estou esperando do pastor Ebe. O homem não tem nada para nos dar. Mas estou esperando do Espírito Santo que usa pessoas, amém? Deus usa homens e mulheres consagrados a Ele. Eu sei que o pastor Ebe, pastor André, pastor Isaías, são homens, pastor Canté, são homens consagrados, irmãos. Então, alguma coisa do céu Deus tem para liberar. E como igreja, nós precisamos nos preparar. Pergunto para o seu irmão, está se preparando, querido? Para o que Deus tem? Amém? Quero deixar somente essa exortação do Espírito para você se preparar para essa conferência. Não é algo casual. Deus não é um Deus casual, irmãos. Deus é um Deus de propósito, amém? Deus é um Deus de datas específicas, de tempos específicos, de acontecimentos específicos. Eu estou lendo o livro de João, do Evangelho, e Jesus era tão ligado com o tempo de Deus, que queriam consagrar ele rei. Ele fugiu das pessoas, porque ele disse, ainda não é minha hora. Ainda não é meu tempo. Veja como Jesus era ligado no céu. Ele sabia o tempo das coisas acontecer.
E quantas vezes nós estamos frustrados, querendo as coisas fora do tempo de Deus? Se liga, meu irmão, no céu, amém? Tem um tempo para a sua vida. Então te prepara. Se o tempo não chegou para ti, te prepara. Porque está mais próximo do que você imagina. Deus tem algo especial para nós. E nós queremos tudo que está no coração do Senhor. Você crê nisso? Eu creio e quero. Então se prepare jejuando, buscando ser sensível à voz do Espírito. Mas, nessa noite, nós queremos concluir a palavra que nós ministramos aqui há 15 dias atrás, sobre agradar a Deus, atrai a bênção. Irmãos, eu falei nos outros 2 cultos, queridos, que a gente precisa conhecer uma pessoa, conhecer os gostos daquela pessoa, o que ela prefere, as preferências dela, para poder fazer as coisas que agradam a ela. Né? Às vezes o marido, com toda boa intenção, ele vai numa loja e ele compra um sapato e para ele é lindo aquele sapato e chega e faz uma surpresa à esposa e dá à esposa. E ela só em ver, querido, para mim, que maravilha, você lembrou. Quando ela abre, é uma marmota dentro daquela caixa. Mas ela não quer entristecer o marido, porque afinal de contas, que gentileza. Obrigada, meu querido. Ela guarda. Aí passa um pouquinho de tempo. Ô, querido, eu posso trocar na sapataria? Um homem inteligente diz, claro, minha querida, pode trocar como você deseja. Mas aí a gente vê, né, que nem sempre a gente está ligado no que o outro deseja. Eu me lembro que eu comprava algumas camisas para Marcos, né? Eu ia comprar uma roupa para Marcos. Aí eu ia lá, querido, olha que um presente. Quando ele abria, era uma marmota, irmãos, era uma blusa que ele não gostava, né? Na hora eu vi que ele... Eita, ele não gostou não, é? Pensava que ele tinha gostado. Mas ele tão gentil, muito obrigada. Passava uns diazinhos. Eu posso trocar? Eu disse, claro que pode. Aí eu comecei a orar, Senhor, eu quero saber o gosto de Marcos. Eu quero comprar as coisas que ele gosta. E aí eu fui, né, percebendo. Hoje, quando eu compro uma camisa para ele, aí eu perguntei, tu gostou? Olha, se tu quiser trocar, não tem problema algum. Ele fez, não, eu amei. Eu digo, Né? Não é bom a gente acertar? Agradar o outro? Com Deus é assim, queridos. Quem quer agradar o coração do Senhor? É fácil, viu, agradar o coração de Deus. Ele é muito simples. Deus é muito fácil de lidar com ele. Uma pessoa incrível. Só é você ler a Bíblia. Você leu a Bíblia, quando você lê, você começa a conhecer os gostos de Deus, os pensamentos de Deus, as preferências dele, que agrada ou que desagrada, está escrito na Bíblia. Então, leia a palavra do Senhor. Então, há 2 semanas atrás, eu comecei a falar sobre 2 coisas que Deus se agrada. Abra comigo Deuteronômio 10 e você vai ver o que agrada o coração do Senhor. Deuteronômio 10, a partir do versículo 12 e 13. Diz assim, agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor pede a você? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então, o que o Senhor está dizendo aqui, o que é que eu quero de você? E aqui tem 4 coisas, eu falei de 2. O que é que agrada ao Senhor? Eu falei sobre 2 coisas que agradam ao Senhor, o que Ele quer de nós. A primeira coisa que eu falei foi sobre temer o Senhor. E Ele diz aqui, a primeira coisa, não é que temais o Senhor teu Deus. Então, uma pessoa que tem o temor de Deus é uma pessoa que agrada a Ele. Deus fica muito feliz quando vê alguém que tem o temor do Senhor. E eu falei que ter temor de Deus não é ter medo de Deus. Eu disse que temer a Deus significa estimar, honrar, é ter a maior consideração para com Ele, bem como venerar, se portar respeitosamente, reverenciá-lo. Então, uma pessoa que teme ao Senhor, ela tem a maior, consideração. Ela se preocupa em agradar nas pequenas coisas. Essa semana me aconteceu uma situação, que Deus me corrigiu. Eu fui em um lugar, fui lá conversar com a moça. Eu não fui mal educada com ela, mas quando eu saí, o Espírito Santo falou para mim, filha, você devia ter sido mais amorosa na sua maneira de falar. Eu lhe envergonhei, Senhor. Aí o Senhor disse, você me representou mal. Você precisa me representar bem, Cristiane. Na sua maneira de falar, seja mais amorosa com as pessoas.
Naquele momento eu pedi perdão ao Senhor. Eu disse, Senhor, me perdoe, porque eu te envergonhei, né? Eu te representei mal. Eu não quero, Senhor, lhe envergonhar. Eu quero lhe honrar como tua filha, que te ama. Eu quero que o Senhor se alegre com a minha maneira de me comportar, de falar com as pessoas. Me ajude a melhorar. Então, uma pessoa que tem o temor de Deus, ela se preocupa em agradá-lo nas pequenas coisas. Né? Quando vai passar algum filme, quem tem o temor de Deus, não vou assistir esse filme não, porque tem uma cena que não convém. Ou então quando o filme é bom, ainda tem uma cena indecente, você rapidinho, lá em casa é o seguinte, se é uma cena indecente, fecha o jornal do mundo, e a gente vai passando rápido o controle, para ninguém ver. Eu digo, todo espírito maligno agora, em nome de Jesus, retira-se, né? Então, para que eu tenho, na verdade, em casa 3 homens. Meu maridão e 2 filhos. Eu tenho que cuidar bem desses homens de Deus, né? Então, a gente tem que vigiar o que assiste, o que vê na internet, para ter, né, consideração com Deus. Não quero nada, Senhor, que te desagrade. Amém, queridos? Então, uma pessoa que tem o temor de Deus. Eu falei também, né, lá em Provérbios 8,13, fala o que é temer a Deus. E diz lá em Provérbios 8,13 que o temor do Senhor consiste em quê? Aborrecer o mal. Eu falei sobre isso. Eu falei também que quem teme a Deus aborrece a soberba, o orgulho. Quem teme a Deus aborrece o mau caminho e aborrece a boca perversa. Então, uma pessoa que tem o temor do Senhor, ela não se junta com outra pessoa para fofocar. Não se junta para outra pessoa para falar mal de ninguém. Pelo contrário, quando uma pessoa tem o temor de Deus e vê o irmão falando mal, irmão, você está pecando contra o Senhor. Seu coração está magoado e eu quero lhe ajudar. Vamos juntos conversar com essa pessoa. Não, estou magoado, não quero conversar. Olha, irmão, então eu vou conversar com a pessoa para a gente se juntar. Mas eu não vou deixar o diabo destruir sua vida. Então, quem tem o temor de Deus não se junta para fofocar, não se junta para falar mal. Pelo contrário, quem tem o temor do Senhor é bem cuidadoso com a vida dos irmãos, para que o inimigo não alcance vantagem. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então, gente que tem o temor de Deus aborrece falsidade, né, maledicência, né, falar mal, fofoca. Quem tem temor de Deus foge dessas coisas, amém? Quem tem o temor do Senhor aqui, diga amém. Eu falei a segunda coisa que Deus aqui, em Deuteronômio 10, no versículo 12, ele diz que o que ele deseja é que a gente tema a ele, segundo, andes em todos os seus caminhos. E eu falei que a palavra caminho, no hebraico, é derek, que significa uma estrada, um curso, maneira, conduta, ação, comportamento, modo de vida, costume, que controla alguém, o estilo de vida. Li Colossenses 3, né? E em Colossenses 3 eu quero te animar a ler. Fala que estilo de vida nós devemos ter. Como deve ser nosso comportamento como filhos de Deus. Como devemos, né, ter o nosso, né, a nossa conduta. Como deve ser no nosso trabalho, em casa. Uma pessoa que quer agradar o Senhor faz as coisas como Ele quer, amém, queridos? E hoje, a terceira coisa que eu quero falar hoje, coisas que agradam o Senhor, o que Ele quer de mim, de você, que a gente pratique. Primeiro, temor do Senhor. Segundo, andar nos caminhos, fazer a vontade do Senhor, né? Ter um comportamento que agrade a Ele, uma vida direita, reta, respeitosa, isso que Deus quer. A terceira coisa que Deus quer de mim, de você, se você quer agradá-lo, é... Olha aqui, lá em Deuteronômio 10, 12. Pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames. Diga comigo, Deus quer ser amado por mim. Que coisa linda, irmãos. Que coisa... Eu fico perplexa com Deus. O Deus Todo-Poderoso. Um Deus cheio de glória e majestade, perfeito, puro. Não existe ninguém tão lindo como o nosso Deus. Ele deseja a mim e a ti. A mim e a ti, pecador. Perdoado agora pelo sangue, amém? Mas, irmãos, quantas vezes a gente pisa na bola, entristece o Senhor, falha com Ele. E mesmo assim, Ele deseja que eu e você o ame. Você sabia que tem jeito para nós? Diga, tem jeito para mim. Você pode ser uma pessoa... Nasceu de novo, mas de vez em quando você mente.
Eu não vou dizer que você é um mentiroso, porque quem nasceu de novo não pode ser mentiroso. Mas de vez em quando você fofoca de alguém, de vez em quando você fala da maneira errada, de vez em quando você é briguento, de vez em quando você não tem paciência. Cada um de nós tem uma falha, sim ou não, irmãos? Se você disser que você é perfeito, você vai ter que ser arrebatado para o céu. Porque nós temos falhas, mas há esperança para nós. Sabia que nós podemos mudar e nos tornarmos melhores, amém? Você pode ser uma pessoa muito melhor do que você é pela convivência com Deus. Por isso que Ele nos chama, mesmo com nossos defeitos e falhas, fique perto de mim, me busque. Por isso que Deus quer que a gente leia a palavra. Você sabia que quando um crente, mesmo cheio de defeito e falha, começa a ler a Bíblia, sua vida começa a mudar? Porque a palavra, ela é como um espelho, ela mostra a nossa vida. Mas não apenas ela é um espelho. A palavra de Deus é o poder de Deus. Amém? Você sabia que Martinho Lutero, ele contando o testemunho dele, Martinho Lutero foi um reformador poderoso, um homem de Deus. Ele era um padre, né, Marcos? Um padre. E um dia ele estava lendo a Bíblia. Não mais como religioso, mas ele estava querendo conhecer a Deus. E, de repente, Romanos, capítulo 1, versículo 17, pulou como se fosse da Bíblia para ele. Ele teve uma revelação. Os olhos do entendimento lá de Lutero foram abertos. E ele entendeu que para ser amado por Deus, não era através das boas obras, nem através de tanto se martirizar, mas era pela fé em Jesus Cristo. Pela fé, ele seria perdoado e justificado. Aquilo mudou a vida dele para sempre, irmãos. Transformou tanto Martinho Lutero, que ele começou a ler a palavra de Deus com outro olhar. Aquele homem foi transformado e, através dele, teve uma reforma na Igreja Católica. Você sabia disso? Então, começou a Igreja Protestante. Porque tinha algumas coisas naquela época que estavam entristecendo o coração de Deus. E Deus começou a mostrar a Martinho Lutero. Isso é pecado. Idolatria é pecado. Né? As pessoas pagavam para ser salvas. E ele entendeu que não era pelo pagamento, era pela fé. E foi revolucionador. Então, quando a gente lê a Bíblia, há poder nas palavras, amém? É poderoso ler a Bíblia. Leia, meu irmão. Até pecados você vai deixar lendo a Bíblia. Amém? Eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, eu nova convertida, eu tinha alguns vícios, né? Assim, por exemplo, eu ia no meio da rua, se eu visse um gato preto, não tem aquele negócio, eu não passava debaixo da escada, tal e tal. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender que não existe isso, não. Digo, eita, meu Deus, não tem esse negócio, não, né? Eu jurava, eu juro pela cruz de Deus. Aí, quando eu comecei a ler Mateus, estava dizendo assim, não jurei. Eu digo, então eu juro, meu Deus, então eu tenho que parar de jurar. Não mentais. E eu comecei a não mentir, a falar a verdade, porque Deus começou a mudar a minha vida. Ler a Bíblia é muito forte, irmãos. Quem quer mudança? Comece a ler a palavra de Deus. Leia e diga, Deus, eu quero que o Senhor me corrija, porque eu quero mudar. E lendo a Bíblia, irmãos, você vai entender que Deus quer ser amado. Diga, Deus quer ser amado por mim. Meu Deus, só Ele mesmo. Querer ser amado por mim e por você. Pessoas tão cheias de falhas, mas é o desejo do coração dele. Ele nos criou para isso. Você sabia que o que realiza o ser humano, irmãos, não são riquezas? Você pode ser solteiro, você diz, eu quero me casar, aí você casou. Aí você diz, eita, meu Deus, eu continuo com vazio. Porque não é casamento, não é ter filhos, não é ter dinheiro que preenche vazio. Sabe o que preenche o vazio do ser humano? É intimidade com Deus. Relacionamento com Deus muda a nossa história por dentro. Nos faz ser pessoas completamente diferentes, irmãos. Realiza a nossa vida. É amar Jesus. Quem ama Jesus, que tem paixão por Ele, quem o busca, se torna completo por dentro, realizado, feliz. Pode estar passando o problema que tiver. Está realizado e feliz. Então, Deus quer ser amado. E Ele expressa, irmãos, o desejo do seu coração. Várias vezes em toda a Bíblia. No Velho Testamento, Ele diz, eu quero ser amado por vocês. No Novo Testamento, o Senhor também diz, eu quero ser amado por vocês. Um fariseu chegou para perto de Jesus e disse, Senhor, qual é o grande mandamento? Então, Jesus, né, Ele revela qual é o grande mandamento.
E esse grande mandamento da lei revela o coração do Pai. Olha lá em Mateus 22, 37, 38. Então Jesus respondeu para aquele fariseu. O grande mandamento é: amarás o quê? O Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus diz no versículo 38, este é o grande primeiro mandamento. Amarás. Olha só, Novo Testamento. Novo Testamento. E Jesus está expressando qual é a ordem de Deus. Qual é a vontade dele. O desejo de Deus é ser amado. Por você, meu irmão, e por mim. Que coisa linda, né? É ser amado. Ele quer, ele deseja isso. E ele nos ordena, através desse mandamento. Me ame. Me ame. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que se você não amá-lo intensamente, você vai ser um homem muito vazio. Uma mulher muito vazia. Só amando Jesus. Tendo intimidade com ele, sentindo a presença dele, que somos realmente realizados e completos. Nada nos satisfaz. Nada nos satisfaz, irmãos. Casamento não satisfaz, filho não satisfaz, dinheiro não satisfaz. Mas um relacionamento com Deus preenche o nosso coração. Então nós temos que ter esse amor profundo. Por isso que ele deixou esse mandamento, porque ele nos ama. Filho, me ame que você vai ser uma pessoa feliz e realizada. Aqui em Deuteronômio 30, pode passar? Olha o que é que o Senhor diz. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, olha como ele quer ser amado. Ele diz, olha, eu quero que vocês me amem. Por isso, eu vou dar um coração fiel a vocês, para que vocês me amem. Além de querer ser amado, ele ainda vai dar. Diga, eu recebo esse coração fiel e apaixonado por Jesus. Aqui no capítulo 11 de Deuteronômio, vamos ler o capítulo 11, 3 versículos. Em um capítulo só, irmãos. 3 vezes o Senhor demonstra, expressa o coração dele, que ele quer ser amado por nós. Olha lá. O versículo 1 de Deuteronômio 11. Amarás, de novo, amarás o Senhor teu Deus. E todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Olha o 13. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas. Olha só. Quando a gente ama o Senhor, as bênçãos vêm depois. Ele mesmo dá as chuvas a seu tempo. Olha o versículo 22. Porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que eu vos ordeno, e os guardares, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. O Senhor desapossará todas essas nações. Você vê que a bênção vem como consequência de uma pessoa que agrada o coração do Pai. O que é que agrada o coração de Deus? Quem quer ser abençoado? Olha, bênção é apenas uma consequência de uma pessoa que quer agradar o coração do Senhor. O segredo é agradá-lo. E o que é que agrada a Deus? Primeiro, que a gente tema o Senhor. Respeite o Senhor, honre a Ele. Segundo, ande nos caminhos dEle. Terceiro, que a gente o ame. Ele quer ser amado. Então, só em Deuteronômio, 3 vezes, em um capítulo só, ele diz, eu quero que você me ame. Eu quero que você me ame. E se você conhecer o Senhor, você não vai conseguir, né, não amá-lo. Porque quanto mais você lê a palavra e conhece o Senhor, mais você fica apaixonado por Ele. Em Isaías 29:13, coloca aí. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim, com a boca me honra, com os lábios, com a boca. Deixa eu repetir. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Deus não quer um amor apenas de palavras, mas de fato e de verdade com as nossas atitudes. Irmãos, Deus não quer apenas que você o ame de boca para fora. Você sabia que tem gente que na hora do louvor, você sabe que domingo passado o pastor Marcos trouxe uma palavra. Quem foi abençoado aqui com a palavra domingo passado? Meu Deus! A minha pergunta é, você praticou durante a semana? Tem uma vida de adoração? Você praticou essa palavra da semana passada? Porque essa palavra da semana passada, né, a de hoje, complementa, irmãos. Deus quer ser amado. E uma pessoa que ama o Senhor é um verdadeiro adorador. Né? O pastor Marcos falou que o louvor é para toda a criação. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas a adoração é para filhos. Filhos apaixonados. Mas tem, às vezes, alguns filhos que se aproximam de Deus. Com a boca louva, mas o coração está longe. Tem gente que na hora do louvor, Senhor, com a boca está louvando, mas com a mente está pensando em outras coisas. Por isso que o grande mandamento da lei é: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, mas é com toda a alma e com todo o entendimento. Isso fala que amar a Deus com todo o coração é amar com paixão. É amar com as emoções, irmãos. Uma pessoa apaixonada, ela expressa emoção. Uma pessoa apaixonada, ela chora, né? Uma pessoa apaixonada, não existe dificuldade para ela. Você sabia? Pode morar lá na Brasília e a pessoa, o camarada, tem que ir a pé. Ele vai 10 vezes ao dia e não se cansa, tanto que a ama. Mas quando a pessoa não tem a paixão, meu Deus, vou na casa daquela menina. Meu Deus, é melhor tu acabar esse negócio. Porque a pessoa reclamando não está apaixonado. Quem está apaixonado não tem dificuldade. É assim um crente. Olha, irmãos, olha. Se é uma coisa que eu gosto, é de ficar perto de crente apaixonado. Ui, é fogo puro. Ai, irmãos, mas me dá uma agonia quando eu vejo um crente frio. Meu Deus, apático. Louva ao Senhor. Ah, Senhor, tu és bom. Tu sabes, Senhor. Tu sabes que tu és bom. E não tem aquela paixão. Irmãos, olha, isso entristece o coração do Senhor. Porque Deus te criou para ser apaixonado por Ele. Amém, queridos? Você precisa ter esse coração. Tem gente que vai para o devocional, aí pega a Bíblia, já fica lá. Meu Deus, pelo amor de Deus, amor. Eu não estou entendendo nada, meu Deus, eu estou lendo aqui. Eu disse que eu ia ler 5 capítulos, meu, eu estou no primeiro versículo, estou aqui que não aguento, meu. Não está apaixonado. O devocional de que está apaixonado, irmãos, você está lá. Você, quando olha para a hora, diz: meu Deus, está acabando meu tempo aqui. Eu tenho que ir embora, Senhor. Vai a pulso, sim ou não? Porque você fica, né, naquela expectativa de estar ali perto. Já quem não está apaixonado, sabe o que acontece? Começa a ler e a mente começa a pensar em muitas coisas. Eu estou lendo um livro, irmãos. Eu quero aconselhar você, se você puder ler profundo. É uma coisa. Eu e o pastor Marcos estamos fazendo um curso à distância, muito poderoso, um presente de Deus para nossas vidas, do pessoal da F. Hope, irmãos. Lá de, se não me engano, é Florianópolis. O pessoal dos Estados Unidos estão morando lá. Irmãos, e Deus pegou esse livro para falar comigo. Logo nos primeiros capítulos, uma coisa. A primeira coisa que Deus falou para mim: tem ídolos no seu coração, Cristiane. Ídolos, Senhor. Seu ministério, seus sonhos, você está colocando no meu lugar. Quando você vai orar, você só pensa nisso, Cristiane. Você fica me pedindo as coisas. E eu? Você não está me desejando como antes. Antes, quando você orava, você só pensava em mim. Você só olhava para mim. Você precisa limpar o seu coração. Ah, irmãos, eu fui pedir perdão ao Espírito Santo. Nós temos que limpar o nosso coração da idolatria. Às vezes você quer casar, você coloca seu noivo como o centro da sua vida. Sua noiva como a razão da sua vida. Isso é idolatria, isso é pecado. Você não pode amar mais o seu noivo, sua noiva. Você não pode mais amar seu marido, sua esposa. Você não pode amar mais seu filho, seu trabalho, sua profissão do que a Deus. Não, isso é idolatria. Você precisa limpar seu coração de tudo aquilo que é o lugar de Deus dentro de você. Você está entendendo, queridos? Deus tem que ser a pessoa mais importante no seu coração. Uma pessoa que coloca outros deuses se torna uma pessoa vazia.
e infeliz. Porque nenhum ser humano, nem marido, nem esposa consegue preencher o nosso vazio. Só a presença de Jesus. Então o Senhor começou a falar para mim, limpe seu coração. E eu realmente reconheci, Senhor, me perdoe. Eu quero, Senhor, ser uma mulher de uma só coisa. E a minha só coisa é agradar a Jesus. Amém? É viver para alegrar o coração dele. Quem quer viver para agradar o coração de Jesus? Deus quer isso. Então Ele quer que você não fique buscando Ele a pulso. Ele quer que você tenha prazer. Você não esteja aqui no culto só de corpo presente, querido. Deus quer que você se conecte, sua mente. Por isso que é amá-lo com o coração, mas é com as emoções. É com entendimento também. Você sabia quando eu levanto minhas mãos? Eu sei porque eu estou levantando. Eu estou dizendo, Deus, eu me rendo completamente a Ti. Eu quero Te buscar com todo o meu coração. Então eu levanto as mãos. Nada me prende, Senhor, eu sou Tua. Quando eu choro, eu me ajoelho. Eu digo, Deus, eu me quebranto, eu me humilho diante do Senhor. A gente deve adorar o Senhor com entendimento, sabendo o que estamos fazendo, Por isso que Ele quer ser amado com entendimento, Ele quer ser amado com emoção. Deus quer emoção da tua parte, aquele amor que chora. Mas não apenas emoção de ser emotivo. Tem gente que é muito emotivo. Quando termina o culto, vai pecar. Não é esse tipo de amor que Deus quer. Deus quer um amor verdadeiro. E amor verdadeiro é um amor comprometido em agradá-lo. E como é que eu expresso que eu amo o Senhor? Está aqui em João 14, 23. Jesus disse, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Amar a Deus se expressa através da obediência à sua vontade. Quem o ama, dá ouvidos à sua voz. Abra comigo Deuteronômio 30. Olha o versículo 16, que está escrito. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Qual é o mandamento? Que ames o Senhor teu Deus. Ande nos seus caminhos. E guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passas a possuí-la. Você está vendo que a bênção vem logo após uma pessoa que ama o Senhor. E quem ama, obedece. Olha aqui o versículo 20. Diz assim, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida. Então, a vontade de Deus é que a gente ame o Senhor e dê ouvidos à voz dEle. O que é dar ouvidos? É obedecer. O tanto que você obedece é o tanto que você o ama. O que adianta saber as verdades da palavra? Vim para um culto como esse. Vim para um culto como de domingo. Quantas verdades mostrando o coração de Deus. E você não obedece em nada. Continua na mesma vida miserável. Para que serve saber as coisas e não praticar? Irmãos, você tem que ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Isso vai mudar a tua vida. Você está entendendo, queridos? A obediência. O tanto que você obedece é o tanto que você ama ao Senhor. Quem obedece confia no Senhor, confia no amor dEle, confia que a vontade dEle é a melhor. Agora, irmãos, muitas vezes, coloque aí, resistimos a obedecer o Senhor, porque não o conhecemos profundamente, nem conhecemos o seu amor e o seu caráter. Por isso não confiamos que a vontade dEle é a melhor. Tem gente que não está obedecendo a Deus. Deus diz, olha querido, eu quero que você me dê isso. Essa não é a minha vontade para a sua vida. E tem gente que está insistindo com algo que Deus já disse não. E por que às vezes a gente insiste com uma coisa que Deus não quer? Porque a gente não conhece o Senhor. E a gente fica com medo. Mas Deus, eu quero tanto isso para mim. Senhor. E a gente não está confiando que aquele conselho que Ele está nos dando é o melhor. Se nós conhecemos o Senhor, a gente vai ser obediente. Custe o que custar. Porque você vai entender, Deus sabe o que é o melhor para a minha vida. Salmo 9, versículo 10 diz, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome,
Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Em ti confiam os que conhecem o teu nome. Sabe o que significa isso? Em ti confia quem conhece o teu caráter. Quem conhece o teu coração, Deus, confia em ti. Então, irmão, se você não está conseguindo obedecer aquilo que Deus está mandando, é porque falta conhecimento de Deus na sua vida. Porque se você conhecer, você vai abandonar pecado, você vai deixar coisas que Deus está te pedindo, mesmo que você não esteja entendendo por que Ele está fazendo isso, confie e obedeça. Porque você vai entender depois que foi o melhor para a sua vida. Até hoje, irmãos, eu muitas vezes obedeci a Deus a pulso, quero confessar para vocês, a pulso mesmo. Não queria obedecer, não queria abrir mão. Mas o Espírito Santo falou para mim, filha, abra mão, porque eu não quero mais isso. A minha vontade é essa. E eu lá relutando, mas eu decidi, tá certo, Senhor. Não estou entendendo porque o Senhor quer, mas eu vou obedecer. Ô, irmãos, depois eu entendi, meu Deus, como eu estava sendo tola em querer aconselhar o Senhor. Querer uma coisa que nem se compara ao que o Senhor me deu. Porque o que Deus tem para mim, para você, sempre infinitamente melhor. Amém, queridos? João 8,55, Jesus diz, vocês não o conhecem. Vocês não conhecem meu Pai, mas eu o conheço. Se eu dissesse que eu não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Então Jesus, coloque aí, ele obedecia o Pai, porque ele conhecia o coração do Pai. Não foi fácil Jesus ir para a cruz. Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, não faça a minha vontade, faça a tua. E Deus disse, filho, é necessário que você vá para a cruz. É necessário que você renuncie. E ele disse, sim, Senhor. Ô, irmãos, Jesus sabia, lá em Isaías disse que ele ia ter recompensas, fruto do seu penoso trabalho. E sabe quem é a recompensa de Deus? Sabe qual é a recompensa de Jesus? Sabe por que Jesus foi para a cruz? Porque ele disse, vai valer a pena sim eu morrer por Rosivaldo, por Camila, por Liliane, por Marcos, por Márcio. Vai valer a pena eu morrer. Imagina que coisa, ó, Deus olhar para nós, Jesus olhar, né, para a futura geração, para a sua época e dizer assim, vale a pena sim. Eles são muito preciosos para mim. Sim, Senhor. O Senhor ama os teus filhos, mas também eu amo. Faça a tua vontade. Então o Pai nos ama e Jesus também nos ama, querido. Então que coisa linda. Jesus confiava nas decisões do seu Pai e por isso ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Deus sempre deseja nos abençoar infinitamente mais, queridos. Lá em Efésios 3:20 diz, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder. Olha, quando você abre mão da sua vontade, Deus faz infinitamente mais. Hoje, quando Jesus olha para a terra, são milhões de pessoas salvas por causa da obra dele na cruz. E ele disse, valeu a pena. Ah, queridos, uma pessoa que é obediente, custe o que custar, ela tem recompensas. E quando Deus abençoa, ele faz de tal maneira que a gente fica perplexo. Sim ou não? Quem já experimentou assim? Deus fazer infinitamente mais na sua vida através da sua obediência. Diga amém. Então nós precisamos conhecer melhor o coração do Senhor. Né? Conhecer mais o seu amor e saber que Ele sempre quer o nosso bem. Mesmo quando não entendemos a sua vontade, nós precisamos confiar nele. Você só ama, confia e obedece a quem você conhece. Deus quer ser amado por você. Mas meu conselho para você é, busque-o. Porque se você conhecer o Senhor, nunca mais você vai ser o mesmo. Sabe por que o amor de muitos crentes esfria? Porque eles deixaram de buscar. Quando você vê um crente frio, vai olhar para o devocional dele, nem ora mais, nem jejua, nem lê a palavra e vai morrendo por dentro. O que nos dá vida e alegria é conhecer o Senhor. E Ele quer que você o conheça. E Ele quer ser amado por ti. É o desejo do coração do Senhor. A última coisa que eu quero falar.
que faz Deus se alegrar muito, além da gente temer, andar no caminho dele e amá-lo. Olha o versículo aqui 12. Diz: sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus também deseja, além de você amá-lo ardentemente, com as suas emoções, tendo paixão por ele, empolgado por ele, incendiado, ele também quer o teu serviço. Fale comigo. Deus quer que eu trabalhe para ele. Irmãos, olha, um crente apaixonado por Jesus, ele quer trabalhar para Jesus. Sim ou não? Eu não o conheço. Não existe ninguém que é apaixonado por Jesus que fique esquentando banco na igreja. Quem é apaixonado, quem busca o Senhor, quer servir o Senhor. E Deus te agrada. E Deus quer isso mesmo que você faz. Deus quer que você o sirva. Mas Deus não quer apenas teu serviço. Primeiro, Deus quer que você o ame. Que você o ame. Mas também que você o sirva. Quem ama, serve, irmãos. Não é verdade? Quem ama o marido chega de viagem. Ai, porque ama, faz logo um jantarzinho. Recebe bem na porta. Por quê? Ama. Quem ama, serve. Sim ou não? Quando o marido ama a mulher, ele quer servir a esposa, vai lavar um monte de prato para a pia para ajudar a bichinha. É verdade. Eu vou ajudar a minha esposa. Quem ama tem o maior prazer de cuidar, né? De suprir as necessidades, de abençoar. Quem ama é assim, queridos. Com Deus é a mesma forma. Quem ama Jesus quer servir Jesus com toda a força. Olha só o que está escrito aqui que eu coloquei. O Senhor deseja que o sirvamos, mas não é de qualquer jeito. É de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Ou seja, além, né, Ele quer um serviço que seja com entusiasmo, com a nossa empolgação. Não é de qualquer jeito, não é a pulso. Deus não gosta de serviço de quem faz as coisas a pulso para Ele. Nem faça. Se é para servi-lo, sirva com alegria. Isso quer dizer que Ele quer ser servido com amor e com intensidade, ou seja, com o nosso melhor. Olha aqui, vamos ler juntos aí que eu achei poderoso. Romanos 12, 11. Vamos ler juntos? Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Não é forte isso, irmãos? Trabalhe com entusiasmo. É para fazer uma visita na cela, vá com amor, com alegria. É para servir o lanche. É para discipular alguém. Meu Deus, é uma cruz que eu tenho que levar aquele irmão. Tem que discipular aquela arma. Meu Pai, me ajude, meu Deus. Imagine, que horrível. Se você olhar para uma pessoa assim, está péssima espiritualmente. Quando serve a Deus a pulso, é porque está vazio de Deus. Quando a pessoa está apaixonada, né? Mesmo sofrendo, às vezes a gente sofre como líder, né? O líder está lá e as pessoas às vezes não correspondem, mas se ele for cheio do Espírito, apaixonado por Jesus, ele diz: eu creio que esse museu vai ser transformado, Senhor, eu creio que essa vida aí vai ser usada poderosamente, e profetiza, e declara. E sabe quando esse líder ou esse discipulador é apaixonado por Jesus, ele continua investindo, ama até o fim. E se aquela pessoa não corresponde, você acredita que Deus manda pessoas novas para aquele homem, aquela mulher de Deus? Deus manda gente que tem fome e sede. Mas eu quero te dizer, quando Deus manda pessoas, é para alegrar o teu coração, mas não desista de ninguém. Porque quando você ama até o fim como Jesus, lá em João capítulo 13, tendo amado os seus, amou até o fim. Ele amou Judas, sabendo que Judas era Judas, o traidor, mas ele amou até o fim. Nós temos que amar até o fim. E sabe o que acontece? Eu já vi muitos testemunhos de gente ser transformada, se tornar um poderoso líder de célula, porque o seu discipulador nunca desistiu dele. Mesmo sendo muitas vezes trabalhoso. Eu já tive discípulos que choravam, irmãos, porque tinha uma discípula
que não estava correspondendo, que não queria nada com a vida. E aquela mulher orando, buscando, jejuando. Hoje a discípula dela é uma poderosa líder de célula. Amém, queridos? Então, o segredo não é desistir de ninguém. Mas como que eu não fico esmorecido? Como que eu não perco meu primeiro amor? Gastando tempo a sós com o Senhor. Quem tem tempo a sós com Deus todo dia é renovado na paixão, no entusiasmo e nunca deixa de servir o Senhor com alegria. É passando problema e alegre. Deus é bom. É uma pessoa apaixonada. É incrível, irmãos. Uma pessoa apaixonada, ela é entusiasmada. Olha o que está escrito aqui em Jeremias 48, versículo 10. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Ô, irmãos, traz maldição. É melhor nem fazer do que fazer as coisas a pulso. Não faça isso. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Servir ao Senhor deve ser considerado um privilégio honroso. Por isso devemos fazer da melhor maneira, pois Ele é digno de toda honra e toda glória. Olha o Salmo 100, versículo 2, o que é que diz? Servir ao Senhor com alegria. Ô, queridos, não pode. Se você é apaixonado por Jesus, você não pode ficar sem fazer nada. Você precisa fazer alguma coisa. Se você está cheio do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito, apaixonada, ela faz diferença, irmãos. Ela ganha muita alma. Ela revoluciona a família. Ela faz mudanças acontecer. Gente apaixonada pelo Senhor é assim. E o prazer da pessoa é servir a Deus. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo se sentia, coloquei aí, tão honrado, irmãos. Chega constrangedor. Quando eu oro, eu digo, Deus, me dê um amor assim como o apóstolo Paulo tinha por ti. Era um amor verdadeiro, perseverante. Ele foi apaixonado até a morte, irmãos, por Jesus. Ele se sentia tão honrado por Deus, pelo privilégio de servi-lo, que ele expressou seus sentimentos em várias das suas epístolas. Agora, em 1 Timóteo, por exemplo, no capítulo 1, 12, 13, olha o que está escrito. Ele dizendo, eu sou agradecido àquele que me deu forças, Cristo Jesus. Olha que palavra. Eu sou agradecido. Aleluia. Como eu sou grato àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, colocando-me a seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia e agia com violência. Mas alcancei misericórdia porque agia por ignorância, não tendo ainda fé. Ele era tão grato, ele dizia, eu não sou digno de servir o Senhor, porque eu fui terrível. Como eu sou grato por Ele ter me perdoado, ainda me confiado o ministério. O privilégio de servir o Senhor. Como ele tinha prazer, irmãos, em servir a Deus. Olha aqui, outro texto lá em 1 Coríntios 15. Versículo 9, versículo 10. Diz assim, pois eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado apóstolo. Porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ô, irmãos, leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pode ler. É a biografia dele. É a vida do apóstolo Paulo. Irmãos, você vai encontrar naquelas letras, naquelas frases lá de 2 Coríntios, um homem apaixonado. Nunca ele perdeu o primeiro amor. Olhe para mim, queridos. Ele passou lutas como você. Ele foi decepcionado como você. Traído. Ele passou escassez, fome, nudez, perigo. Foi tratado injustamente. Lá em Romanos capítulo 8 ele diz, olha, nada vai me separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem perigo, nem espada. Nada vai diminuir meu amor e a minha paixão. Ele guardou, quando ele estava velho, antes de morrer, ele disse, olhe, eu cumpri minha carreira e guardei a minha paixão por Jesus. Eu guardei a minha fé. Tem muitas pessoas aqui no nosso meio que não estão guardando a fé.
Tem muitos aqui que não estão apaixonados como antes. E hoje você precisa se arrepender, meu querido. Há um chamado para o Centro Cristão de Adoração. E eu quero falar para você que é da igreja, o Centro Cristão de Adoração. Aqui há um chamado de Deus para sermos uma igreja apaixonada por Jesus. Temos um chamado, ser uma igreja de uma só coisa. Não pode ter ídolos no nosso coração. Nada pode ocupar o lugar do Senhor. Amém, queridos? Você tem que tirar a frieza dentro de você. Você tem que tirar o comodismo do seu coração. Você tem que tirar idolatria. Pessoas que querem o primeiro lugar. O primeiro lugar tem que ser sempre de Jesus. Restaure sua vida espiritual. Porque Deus tem um novo tempo para a nossa igreja. Mas Ele quer nos dar para uma igreja apaixonada por Ele. Um povo apaixonado que ama o Senhor, que anda por essas ruas, pensando em Jesus, acorda pensando nele, vai atrair a glória dele para essa cidade. E Garanhuns vai experimentar um poderoso avivamento. Quem crê nisso? Mas sabe como? Quando você for apaixonado pelo Senhor, seu bairro não vai ser mais o mesmo, sua célula não vai ser mais a mesma, porque você vai estar incendiado, apaixonado. Esse é o teu chamado, meu irmão, e o meu chamado. Sermos um povo de uma só coisa. Por isso, limpe seu coração nessa noite. Tire de você a frieza. Lembre como foi que você se tornou frio e acomodado. E se arrependa. Diga a Deus, eu quero voltar a ser como antes. E sabe como a gente se torna apaixonado? Voltando a orar como antes, voltando a ler como antes, voltando a jejuar como antes. Estão entendendo, queridos? Quanto tempo você ficava a sós? Quanto você ficava meditando na palavra? Como é que está a sua vida hoje? Aí você tem que reconhecer, Deus, eu não estou como antes, mas eu quero voltar. E o segredo é, então comece a praticar tudo que você praticava e deixou de praticar. Gaste mais tempo. Pensa nele, é trabalhando. Né? É trabalhando. Quando a gente está pensando no alto, nas coisas do alto. Até quando a gente vai cumprimentar o irmão, a gente está como, aleluia. Olá, como vai? A gente diz, glória a Deus. Né? A gente esquece até que quer dizer muito prazer, diz até glória a Deus. Eu me lembro que eu trabalhava na Feira Costa, eu fui entregar lá a mulher o troco e disse, glória a Deus. A mulher olhou para mim, né? Digo, não, muito obrigada, viu, moço? Eu fiquei até com vergonha, minhas bochechas ficaram vermelhas. Porque eu sempre estava pensando em Jesus. Você tem que ser uma pessoa assim, apaixonada. Fale para o seu irmão, se apaixone por Jesus de novo. Olha outro versículo. Por isso também nos empenhamos. Na versão atualizada diz, nos esforçamos. Ei, se esforce mais um pouquinho. Se esforça mais um pouco. Acorda mais cedo. Gasta mais tempo a sós com o Senhor. Se concentra. Não fica lendo a Bíblia pensando em outras coisas, não. Se concentra. Busca Ele com a mente, com o entendimento. Busca com a emoção, com a alma, com todo o coração. E você vai achar Deus. Se não está conseguindo se concentrar, bota uma música de adoração. E começa a adorar. E diz, eu quero o Senhor te buscar aqui com toda a minha mente, com as minhas emoções. Com a minha alma. Com o meu coração. Eu quero te buscar assim. Se esforça, meu irmão. Deus tem algo do céu para a tua vida. Sai desse comodismo em nome de Jesus. Sai dessa mesmice. Vida com Deus é vida de relacionamento, de intimidade. Você precisa experimentar isso na sua vida. Nunca mais você ficar parado na igreja. Porque Deus quer que você o sirva. Deus quer que você o sirva. E quantas vezes não estamos fazendo nada. E ainda criticamos quem faz. Você está em pecado, meu irmão, porque Deus quer que você sirva a Ele. Você tem que entender, se você quer agradar o Senhor, são 4 coisas que Ele nos pede. Primeiro, o temor dEle, respeito com Ele, consideração. Segundo, que a gente ande no caminho dEle, fazendo a vontade dEle. Terceiro, que a gente ame o Senhor. E por último, que a gente também sirva esse Deus. Você precisa colocar o serviço para Deus como também prioridade na sua vida. Cuidar de alguém, pelo menos 2 pessoas. Ser discipulador não é invenção de homens, é de Deus. Está escrito lá em Mateus 28, e de fazer discípulos.
É nosso dever. E quem não está fazendo discípulo está pecando porque está sendo desobediente. Sirva cuidando de pessoas. Pelo menos 2. Se você trabalha muito. Mas faça alguma coisa para o Senhor. Porque Ele deseja que você se esforce mais um pouco. Ele quer que você o agrade. Se esforce em ser agradável. Em agradar o Senhor. Paulo dizia, eu me esforço em ser agradável a Ele. Quer eu esteja nesse corpo ou fora dele, eu quero agradá-lo. E a minha pergunta é, você tem se esforçado? Coloque aí. Você tem se esforçado para agradar o Senhor? Dando a Ele o melhor, servindo as pessoas. Alguns de vocês aqui, eu vejo muito esforço. Até me emociona, irmãos. Tem pessoas aqui nesse lugar que trabalham muito secularmente. São pessoas extremamente dedicadas à sua família. E ainda consegue liderar uma célula. E ainda consegue discipular 5, 6 pessoas. Porque o ideal é que se discipule pelo menos 4, no máximo 5. Quem trabalha o dia todo. O ideal é que seja 4 pessoas. Mas tem pessoas que são tão esforçadas aqui na igreja. Essas pessoas são as mais apaixonadas por Jesus. Eu me inspiro nesses homens e mulheres de Deus que nós temos aqui na igreja. Homens de Deus exemplares. Trabalham muito lá fora, mas eles são apaixonados por Jesus. Servem muito o Senhor. Eles discipulam até altas horas da noite, irmãos. São fiéis ao Senhor. Só uma pessoa apaixonada é esforçada assim, querido. Se você precisa ser mais apaixonado, eu vou orar por você nessa hora. E para terminar, antes de orar por você, vamos ler juntos aqui esse último versículo que está em Colossenses 3, 23 e 24. Vamos ler juntos? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Para você que está servindo o Senhor, eu quero te dizer, não pare de servir. Não deixe a tristeza te tirar a tua paixão. Renove o amor por Jesus. Não deixe seu amor esfriar. E você que não está servindo, comece a partir de hoje a servir. Porque Deus te chama hoje. Se você não sabia que servir o Senhor é a vontade dele, hoje você está sabendo. A vontade de Deus é que sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. É servir com amor, com prazer, não a pulso. Quem está a pulso é porque está precisando ser renovado. E o Senhor quer renovar a paixão que você tem por Ele. Vamos ficar em pé nessa hora. Eu vou orar por você, para que o Espírito do Senhor te renove. Coloque a mão no seu coração. Diga, Senhor Jesus, renova minha paixão. Incendeie meu coração. Derrame fogo dentro de mim. Me perdoe, porque eu perdi o primeiro amor. Mas eu quero voltar, Senhor, a ser apaixonado. Nós vamos cantar essa canção. Levando suas mãos aos céus. Espírito Santo, acenda o fogo no coração dos meus irmãos. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos cumprir o nosso chamado, ser uma igreja de uma só coisa. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar. Levando suas mãos, diga a Ele. Onde eu quero estar. Fale pra Ele. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar. Eu não quero outro lugar. Onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Leva as suas mãos, querido. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo.
fogo em meu coração. Eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Desce com fogo, Quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero Não há outro estar. lugar, Senhor, que eu Não queira. há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Baixa o teu fogo, Senhor. Deus, acende o fogo em meu coração. Acende o Eu fogo, resistirei Senhor. e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Quero chamar você aqui à frente, que está precisando renovar seu fogo. Você que esfriou, você que abandonou seu primeiro amor, vem aqui pra frente.